Olá, família cósmica. Sejam muito bem-vindos à nossa linha de tempo. Nós já sabemos que o corpo físico é apenas uma etapa da nossa jornada aqui em planeta Terra. Então, quando compreendemos isso, a morte, ela deixa de representar um fim absoluto e passa a ser apenas uma transição da nossa consciência. Então, da mesma forma, aquilo que chamamos de viagem astral representa apenas um breve vislumbre dessa realidade que é muito, muito maior. E hoje, nós gostaríamos de compartilhar a nossa visão sobre esse processo que chamamos de transporte da consciência, ou, como muitos de vocês o conhecem, viagem astral. Então vamos compreender aqui como esse fenômeno pode contribuir para o seu despertar espiritual, quais aprendizados ele pode proporcionar e também quais são as armadilhas que podem surgir ao longo desse caminho. Então, desacelera um pouco e vem com a gente. Antes de falarmos sobre viagem astral ou sobre o transporte da consciência, a gente precisa responder uma pergunta. Afinal, o que é a consciência? Durante muito tempo, acreditou-se que ela fosse apenas o resultado da atividade do nosso cérebro, e pensamentos, emoções, lembranças e até a própria percepção da realidade fossem produzidos exclusivamente pela matéria. Mas aprendemos por diversas tradições espirituais que não é por esse caminho. Elas nos ensinam que a consciência não nasce no corpo, não nasce nesse nosso biológico. Ela apenas utiliza o corpo como um instrumento para viver a experiência humana. Então, quer dizer, somos essa própria consciência dentro desse avatar, para experimentar essa matéria. Quer ver mais um exemplo? Imagina aí um mergulhador no fundo do oceano, tá? Ele precisa daquela roupa, ele precisa de toda aquela parafernália para poder caminhar, enxergar e interagir naquele ambiente ali. Mas o mergulhador não é aquela roupa. Então, da mesma forma, o corpo físico é o veículo da nossa consciência nessa dimensão. O corpo físico é a nossa roupa de mergulhador. E quando dormimos profundamente, meditamos ou acessamos estados ampliados de percepção, a consciência pode experimentar níveis de realidade que vão muito além dos 5 sentidos. E aqui que começa a nossa compreensão sobre viagem astral, no sentido da expansão da nossa percepção, na qual a nossa consciência ela deixa de estar limitada apenas às informações captadas por esse corpo físico. Então, se a nossa consciência ela não está limitada ao nosso corpo biológico, como ela consegue perceber outras realidades? Como nós conseguimos ter essa percepção? Em nossa visão, família, a consciência ela não percorre distâncias como alguém viaja de um lugar para o outro. Ela apenas muda a sua percepção, a sua vibração, a sua frequência. É como se deixasse de sintonizar uma frequência e passasse a perceber outra que sempre esteve ali presente. Vocês conhecem aquele exemplo do rádio? Bom, se não conhecer, vai conhecer agora. Pensa em um rádio. Vamos lá. Existem inúmeras emissoras ali transmitindo ao mesmo tempo. No entanto, você só escuta aquela estação na qual você vai sintonizar, tá? Mas isso não significa que as demais estações vão deixar de existir. Não, elas vão estar lá. Elas apenas não fazem parte da sua percepção naquele momento. A consciência ela funciona de forma bem semelhante.
Então, quando nós vamos expandindo o nosso estado consciencial, a gente pode acessar experiências que normalmente permanecem além dessa nossa percepção, dos nossos sentidos físicos. Nós vamos acessando assim as dimensões de planeta Terra. E é por isso que nós, a área gonástica, a gente prefere chamar isso de transporte da consciência. E não porque o corpo ele vai desaparecer ou atravessar algum espaço, não. Mas porque a consciência ela vai ampliar o seu campo de percepção, acessando outras faixas de existência. Então, para nós, diferentes planos da realidade, elas coexistem, separados não por distância, não por quilômetros, né? Mas por frequência e sintonia. E quanto mais você está equilibrado, lúcido e sereno, mais consciência você vai ter. Maior será a sua capacidade de perceber essas outras dimensões que eu acabei de falar aqui, né? Que são camadas da criação, que sempre estiveram em nossa volta, ao nosso redor. Só estavam aguardando, né? Apenas uma nova forma da gente ver a realidade, da gente vibrar. Então, na nossa visão, que nós vamos compartilhar e compartilhamos, o transporte da consciência ou viagem astral, ele não acontece apenas por uma simples curiosidade ou para explorar outras dimensões de planeta Terra. Existe sim aí um propósito muito maior e uma missão. Então, enquanto o nosso avatar ele repousa, o nosso corpo biológico repousa, a consciência ela pode continuar trabalhando 24 horas sem se cansar e sem dormir. E muitas vezes ao lado dos nossos próprios mentores espirituais, até porque nós nunca estamos sozinhos, principalmente quando nós fazemos esse transporte da consciência. Nós participamos de atividades das quais nós não lembramos muitas das vezes quando a gente volta para o nosso corpo. Então, algumas das consciências são conduzidas a locais de aprendizado, onde elas recebem orientações e compreensões importantes para a sua própria evolução aqui na matéria. Outras colaboram em trabalhos de auxílio espiritual, oferecendo um amparo, um acolhimento e energia àqueles que atravessam momentos de sofrimento. Também há quem participe de encontros com grupos de consciências que compartilham a mesma missão evolutiva. Esse é o caso que eu posso falar da nossa família. Então, em alguns casos também recebemos inspirações que mais tarde se manifestam como uma ideia repentina, uma solução inesperada, uma intuição profunda ou mesmo a certeza de qual caminho seguir naquele momento. É como se durante o repouso do seu corpo, a sua consciência continuasse a sua jornada de aprendizado e de serviço e de estudo e de conhecimento. E nem sempre nos lembramos dessas experiências, mas isso tem todo um motivo, tá? Isso também faz parte do processo. Porque se trouxéssemos para nossa mente consciente aqui na matéria todas as vivências de uma única noite, talvez a gente tivesse muita dificuldade, né, para perceber, ficar focado na experiência humana. Por isso, apenas aquilo que realmente contribui para a nossa evolução costuma voltar, atravessar esse véu da memória e voltar conosco para a matéria. Então, na nossa visão, dormir não significa interromper a sua vida. Significa apenas o descanso do seu corpo biológico e uma porta que se abre para a real vida, para as outras dimensões de planeta Terra. O transporte da consciência é uma experiência sagrada. E é justamente por isso que não deve ser tratado como entretenimento ou mesmo curiosidade, tá? Nós aprendemos que a consciência é guiada pela frequência que cultivamos ao longo do nosso dia. Então, se passamos horas alimentando uma raiva, um medo, ressentimento, culpa, inveja ou pensamentos desordenados, é nessa mesma sintonia que a nossa consciência será projetada durante o repouso do nosso avatar, ou do nosso corpo físico. Então, ninguém desperta em uma frequência diferente daquela em que você escolheu alimentar durante o seu dia. E assim como existem consciências luminosas dedicadas ao nosso auxílio
E ao nosso aprendizado, também existem inteligências que ainda vibram em estado de profunda desarmonia. E são essas consciências que conhecem as fragilidades humanas, sabem despertar os nossos medos, sabem utilizar imagens, cenários e verdadeiras holografias conscienciais para fazer com que a pessoa acredite estar vivendo uma experiência elevada, quando na realidade ela está sendo conduzida para um processo de ilusão e aprisionamento. Então, um dos maiores riscos do transporte da consciência é justamente a interferência sobre os corpos sutis. O ser humano, ele não é formado apenas pelo corpo físico. Somos uma consciência manifestada através de diferentes corpos de expressão. Então, quando nos projetamos em profundo desequilíbrio, um ou mais desses corpos, eles podem sofrer processos de aprisionamento, enfraquecimento ou até mesmo um sequestro temporário por inteligências, consciências, seres que se alimentam dessa sua desarmonia. E também podem ocorrer implantes energéticos aí, vínculos vibratórios, bloqueios no seu corpo mental, contratos novos que você pode fechar aí com eles, alterando a sua clareza, a clareza da sua consciência, e dificultando toda a sua conexão com os seus mentores espirituais. E quando você desperta no seu corpo físico, muitas pessoas aí sequer percebem que passaram por esse tipo de interferência. Mas os reflexos, eles começam a surgir durante o seu dia, né? Pensamentos que não parecem não pertencer a você, impulsividade sem motivo aparente, mudanças bruscas no teu comportamento, lapsos de memória, cansaço constante, dificuldade para meditar, para se concentrar, uma sensação de vazio, desânimo espiritual e uma repetição contínua dos mesmos padrões destrutivos. Por isso nós insistimos tanto em uma reforma íntima. Então, quanto mais elevada for a sua frequência durante o dia, maior será a sua sintonia com os seus mentores espirituais durante o seu transporte da consciência. E é por isso que nós, a área Gonhasca, nunca incentivamos ninguém a buscar essa experiência apenas por curiosidade, tá? Antes de aprender a caminhar por outros planos, outras dimensões de planeta Terra, a gente fala que é preciso aprender a se iluminar antes. Iluminar o próprio mundo, universo ou oceano interior. E aqui eu falo que nenhuma técnica, nenhum curso é mais poderoso do que você aprender a vibrar no amor, na harmonia e na verdade. A humanidade passa por um processo muito particular em sua história. A Terra, ela atravessa um grande processo de ascensão consciencial. E justamente por isso, o cuidado precisa ser redobrado. É verdade, sim, que muitas regiões umbralinas já não possuem a mesma densidade de outros tempos. Mas isso não significa que todas as forças desarmônicas tenham deixado de existir, tá? Ainda assim, existem consciências, raças negativadas que resistem ao despertar da humanidade. Elas compreendem que uma consciência desperta deixa de ser facilmente manipulada. Então, por isso, muitas vezes, a estratégia não é o confronto, é a ilusão. Eles pegam vocês com a ilusão, não com o confronto. Uma das formas mais sofisticadas de manipulação acontece através de holografias conscienciais. Essas projeções podem assumir a aparência de templos, cidades luminosas, mestres, anjos, familiares desencarnados ou até mesmo figuras religiosas profundamente conhecidas por elas, como Jesus. Então, tudo é cuidadosamente construído aí para gerar uma confiança sua, para fazer a sua consciência acreditar que você encontrou a sua salvação, que recebeu uma missão ali exclusiva, que foi escolhido acima das demais consciências.
Eles pegam aí mesmo, no seu ego. Ou que você deve obedecer cegamente a determinada entidade luminosa. Então é nesse momento aí que o discernimento se torna mais importante do que a própria experiência. Porque nem toda luz, família, é manifestação da fonte. E nem toda mensagem elevada tem uma origem em consciências elevadas. A mensagem precisa ter um conteúdo, um foco, não aquela mensagem vazia, né? Então, algumas dessas inteligências aí também procuram estabelecer novos vínculos e contratos conscienciais. Sim, muitas vezes esses acordos, eles não acontecem por meio de palavras. Eles acontecem através da aceitação, da entrega da própria vontade, da sua própria vontade ou do seu consentimento dado durante experiências fora do corpo. Justamente quando a sua consciência ainda não possui o devido discernimento. E quando você volta para o seu corpo físico, você nem sequer se lembra de tudo que aconteceu, mas passa a sentir uma mudança gradual em sua forma de pensar, de agir e perceber a sua própria realidade. Então é por isso que repetimos algo que consideramos fundamental. Nunca, jamais entregue sua consciência a ninguém. Nem a um mestre, nem uma entidade, nem que ela pareça luminosa, nem a religião nenhuma, muito menos essa daí. E nem a qualquer ser que exija a sua submissão. Os seus verdadeiros mentores espirituais jamais retiram seu livre-arbítrio. Eles vão te orientar, eles vão te inspirar, te amparar, mas sempre respeitando a sua liberdade de consciência. E para compreender por que falamos sobre interferências durante o transporte da consciência, primeiro nós precisamos entender uma das bases da tradição espiritual que nós seguimos, tá? Nós não somos apenas um corpo físico, já falamos isso, ok. Somos uma consciência que se manifesta através de diferentes corpos, cada um atuando em uma faixa específica da existência, ou cada um atuando em uma dimensão de planeta Terra. E esses corpos trabalham em conjunto, formando uma única estrutura consciencial. O primeiro corpo é o corpo físico, que nos permite viver essa existência aqui em planeta Terra, essa existência física, holográfica. O segundo é o corpo etérico, responsável pela distribuição da energia vital e pela ligação entre o corpo físico e os demais corpos sutis. O terceiro é o corpo astral, onde se manifestam emoções, desejos e grande parte das experiências vividas durante o transporte da sua consciência. O quarto é o corpo mental, ligado aos pensamentos, às ideias, às crenças e à capacidade de discernimento. O quinto é o corpo causal, onde compreendemos estarem registradas ali experiências, aprendizados e padrões construídos ao longo da jornada evolutiva da consciência. O sexto é o corpo búdico, relacionado à sabedoria, à compaixão e à percepção da unidade entre todos os seres. E o sétimo é o corpo átmico, a expressão mais próxima da centelha divina, nossa ligação direta com a fonte criadora. Então, segundo a tradição espiritual que nós seguimos, as interferências durante o transporte da consciência não costumam atingir os corpos mais elevados, os corpos búdico e átmico, por estarem mais próximos da essência divina da consciência e permanecem aí preservados dessa atuação desses seres negativados. As interferências acontecem principalmente nos corpos mais próximos da experiência humana. O corpo etérico pode sofrer drenagem da energia vital, deixando a pessoa constantemente cansada, sem disposição e com a sensação de que o descanso nunca foi suficiente. O corpo astral pode ser envolvido por formas, pensamento e frequências emocionais densas, intensificando medos, tristezas, irritação, ansiedade, vícios e conflitos internos. Já o corpo mental
é considerado em nossa tradição um dos principais alvos dessas interferências. É nele aí que podem ser fortalecidas as crenças limitantes, confusão espiritual, dúvidas constantes, pensamentos repetitivos e impulsos que afastam a sua consciência de seu verdadeiro propósito. Também compreendemos que, em determinadas situações, podem ocorrer processos de aprisionamento temporário de aspectos desses corpos sutis, reduzindo assim a lucidez da consciência e dificultando a sua conexão com os seus mentores espirituais. Então, na vida física, esses desequilíbrios podem se manifestar de diversas maneiras. As pessoas começam a esquecer compromissos importantes, perder a capacidade de concentração, age por impulso e depois não compreende porque tomou determinadas decisões. Afastam-se de pessoas que lhe fazem o bem e passa a alimentar pensamentos que antes não possuíam. Entram aí em ciclos repetitivos de autossabotagem. Sentem um vazio constante ali por dentro, mesmo quando tudo em sua volta parece estar bem. Ou percebem que sua conexão espiritual diminuiu bastante, drasticamente, sem uma causa aparente, quando na verdade isso nunca aconteceu. Então essas alterações nem sempre significam uma interferência espiritual. A mente, o corpo e as emoções também respondem a experiências da vida e podem produzir sintomas semelhantes, tá? Então, por isso, nunca devemos tirar conclusões precipitadas. O discernimento e a observação e o autoconhecimento continuam sendo fundamentais na nossa caminhada. Mas também aprendemos que a melhor forma de proteger os nossos corpos sutis não é através do medo, e sim da nossa própria luz, das nossas emoções elevadas. E depois de tudo que nós conversamos aqui hoje, você deve estar se fazendo uma pergunta, né? Então, como podemos nos proteger? A resposta é muito mais simples do que parece. A verdadeira proteção, ela não vai começar quando nos deitamos para dormir. Ela começa no instante em que despertamos. Cada pensamento que você cultiva vai fortalecer ou enfraquecer os seus corpos sutis. Cada palavra que você pronuncia vai modificar a sua frequência e cada sentimento que você vai alimentar vai construir o ambiente espiritual no qual a sua consciência viverá durante o repouso. Então, por isso, a maior preparação para o transporte da consciência, ou viagem astral, acontece durante o dia. É quando escolhemos aí perdoar em vez de guardar ressentimentos, quando trocamos o julgamento pela compreensão, quando substituímos o medo pela confiança. E quando aprendemos a silenciar a mente para ouvir a voz da nossa própria consciência. E aí também aprendemos a nunca iniciar um sono sem antes nos conectar ao Criador e aos nossos mentores espirituais. Uma simples oração com sinceridade, um simples momento de gratidão, um pedido aí para que apenas consciências alinhadas à luz possam aproximar-se. Esses pequenos gestos aí vão transformar completamente a sua sintonia durante a noite. Outra orientação importante é jamais buscar o transporte da consciência por curiosidade, tá, família? Vaidade ou desejo de provar alguma capacidade espiritual, porque nesse caso você já entra no ego. Então, quanto maior for esse ego aí, menor vai ser a sua lucidez. Quanto maior for a sua humildade, maior a sua proteção. E nunca, jamais se esqueçam que nenhuma técnica é mais poderosa do que uma consciência alinhada ao amor. Hoje caminhamos juntos por um dos temas mais profundos da espiritualidade. E aqui compreendemos que aquilo que achamos, aquilo que chamamos de viagem astral pode representar muito mais do que uma simples experiência fora do corpo. É uma oportunidade de compreender quem realmente somos. Então vamos usar essa ferramenta
com bastante discernimento. Aprendemos aqui também que nossa consciência continua sua jornada mesmo quando o corpo fica ali em repouso, que existem mentores dispostos a nos orientar e que também existem desafios e armadilhas que exigem discernimento e que a maior proteção jamais estará em uma técnica, curso, mas sim na frequência que escolhemos sustentar todos os dias. E se existe uma mensagem que gostaríamos que permanecesse aqui e no coração de vocês é esta: nunca tenha mais preocupação em sair do corpo do que em iluminar a sua própria consciência. Porque quanto maior for a sua luz interior, mais elevados serão os lugares onde ela poderá encaminhar você. Então, que cada noite seja uma oportunidade de aprendizado, que cada despertar seja um novo passo na sua elevação consciencial e que a fonte criadora conduza a sua consciência apenas aos lugares onde ela possa aprender, servir e crescer em amor e sabedoria. E se esse vídeo trouxe conhecimento para a sua caminhada, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse conhecimento com quem também busca compreender os mistérios da consciência. E conte para nós aqui nos comentários: você já teve alguma experiência durante o sono que transformou a sua maneira de enxergar a vida? Nós vamos adorar aqui conhecer a sua história. Gratidão arcturiana e até o nosso próximo encontro. Vida longa e próspera!